O sabor do vinho e o saber dos melhores enólogos, produtores e chefes de cozinha. Vinhos na Rádio. Nós em Portugal não temos a tradição de beber vinho do Porto antes da refeição. Felizmente os franceses têm, por isso é que nós exportamos tanto vinho também para a França, porque le Porto avant le dîner é um hábito muito francês que nós cá não temos e que bem podíamos ter com mais frequência, porque um vinho do Porto branco, nomeadamente servido como aperitivo, com uma casca de limão, com uma casca de laranja, ou mesmo sob a forma de um porto tónico, ou simples, sem mais nada, é de facto uma bebida muito agradável. Na grande família dos vinhos do Porto, o Porto Branco sempre foi um primo em segundo grau, não é? Em que não era tão considerado como os Rubis e como os Tonis velhos. Atualmente a legislação já contempla um Porto Branco de 10, 20, 30 e 40 anos, como é o caso dos Tonis. Curiosamente, a lei não prevê que se possa chamar Tony a um Porto Branco, apesar de ele ser envelhecido também em casco, por uma mera razão legislativa. Não vem nos estatutos. Os estatutos antigos não contemplavam a palavra Tony como sendo um vinho do Porto só envelhecido em casco. Tinha de ser um vinho tinto envelhecido em casco. Portanto, quando se compra uma garrafa de um Porto Branco de 30 anos, não aparece em lado nenhum a palavra Tony, embora na prática seja de facto um Tony. Até porque nos vinhos velhos, muito velhos, a tonalidade do branco ao envelhecer e a tonalidade do tinto ao envelhecer acabam por se encontrar de uma forma muito próxima uma da outra em termos finais. Mas é verdade que o Porto Branco pode ser uma boa porta de entrada, para os outros vinhos, e é por aí que também podemos explorar esta nova legislação que foi criada, que inclusivamente veio permitir baixar a graduação do vinho do Porto para tornar o vinho mais acessível em termos de consumo. Isto é uma legislação desta semana em que o vinho do Porto Branco já tinha essa legislação, já era permitido fazer Porto Branco com 16 graus e meio. Agora veio esta nova legislação que permite baixar, sobretudo nos Rubis e nos Tonis correntes, a graduação mais um grau abaixo, que vai facilitar o consumo. O outro vinho que temos aqui é exatamente um Ruby, ou seja, estamos a falar de um vinho que tem uma tonalidade muito mais vermelha, que não tem, portanto, nada a ver com a tonalidade dos Tonis, é uma tonalidade avermelhada. Esta tonalidade significa que este vinho foi feito com uvas tintas, esteve muito pouco tempo em casco e foi engarrafado cedo. Sendo que feito com uvas tintas e engarrafado cedo, dá depois este tipo de tonalidade mais avermelhada. Agora, este tipo de vinhos não é o tipo de vinho que nós devamos conservar em cave ou demorar muito tempo a consumir. Isto é um vinho corrente, é um vinho jovem, para ser bebido jovem e rapidamente. Não é uma coisa que a pessoa vai comprar para oferecer a um aniversário, não é um vinho desse tipo. É um vinho barato, é um vinho muito acessível em termos de preço, muito polivalente, porque portanto, pode ser bebido antes da refeição, no final da refeição, portanto é um vinho de fácil consumo. É sempre um vinho com notas mais de fruta vermelha, enquanto os Tonis são vinhos onde nós encontramos sobretudo as notas dos frutos secos, dos frutos em calda, dos figos, amêndoas, torradas, porque este envelhecimento gera esta família de aromas muito mais do que nos acontece nos vinhos, nos Rubis, que na grande família dos Rubis nós vamos encontrar aquela que é considerada a categoria rainha do vinho do Porto, que é o Vintage, que em termos de família também se enquadra na família dos Rubis. É um vinho retinto, feito com uvas de excelente qualidade e apenas declarado nos anos considerados de melhor qualidade.